Fala pessoal, como vocês estão? Vocês estão bem? Eu estou bem. Guilherme Costa do canal MMA Clube da Luta. Já se inscreveu no canal? Pessoal, vou falar dos brasileiros mais importantes para a história do Vale Tudo e do MMA. Essa é a minha lista. Tem vários lutadores. Se fosse para me contar todos os lutadores aqui, fazer uma lista, o vídeo ia ficar imenso, ia ser 3 horas de vídeo. Mas tem vários aí, ó. Wanderlei Silva, Vitor Belfort, Anderson Silva, Marco Ruas, Royce Gracie, Alex Poatan, Charles do Bronx, muitos lutadores. Mas agora eu vou falar a minha lista. Começar dos precursores do Vale Tudo, indo pros lutadores de hoje em dia de MMA. Inclusive no nosso canal aqui tem um vídeo que tá falando a história do UFC, como foi criado o octógono do UFC e quem criou, quem teve essa ideia. Eu vou dar uma dica. É uma família muito famosa aqui no Brasil de lutadores de jiu-jitsu. Vamos para a lista, galera. Primeiro lugar, Royce Gracie. Ele deu início a tudo. Royce Gracie participou do UFC 1 e foi campeão. Galera, esse cara aqui ele nadou com tubarões. Na época do Vale Tudo, que criou ali o octógono UFC, não tinha categoria de peso. O Royce Gracie era franzino, pesava 80 quilos. Ele chegou a lutar com lutadores de 120 quilos, hormonizados. Puxa a lutinha aí, Royce Gracie versus Kimbo. Coloca aí pra você ver o tamanho do Kimbo e o Royce Gracie. Esse cara aí derrotou gigantes, Davi contra Golias. Ele com uma única técnica conseguiu vencer lutadores de várias modalidades de boxe, de Muay Thai, de Pit Fight, falava que era o Vale Tudo na época que os lutadores lutavam. Ele só com o jiu-jitsu da família Gracie, da família dele, ele conseguiu derrotar vários lutadores. Lutadores de Western também perderam para ele, como Dan Severn, várias lutas. Não tem como deixar de fora o nosso Royce Gracie, precursor do Vale Tudo. Segundo lugar, Marco Ruas. Muita gente não conhece o Marco Ruas, que é ali da época ali do Royce Gracie. Ele é um pouquinho mais novo. Mas o Marco Ruas foi o criador ali do estilo MMA. O que é estilo MMA? Ele falava assim: se você me agarrar, te dou socos e chutes. Se você me der socos e chutes, eu te agarro. Não tem escapatória. Então o que ele queria dizer? Ele sabia lutar quando em pé, no Muay Thai, e no chão do Jiu-Jitsu. Então, na época que ele lutava, não tinha assim lutadores de MMA, de várias artes. Era ou lutador de boxe, ou lutador de western, ou lutador de Jiu-Jitsu. Pode falar o que quiser. Ele foi o inventor do estilo MMA, de várias artes marciais. Infelizmente, as pessoas não dão tanta importância. Marco Ruas deveria estar no hall da fama do UFC, porque ele foi campeão do UFC também, mas esqueceram do nosso Marco Ruas. Mas não tem como ele não estar nessa lista. Terceiro lugar, não tem como não falar do prodígio, do menino de 19 anos, que foi campeão do UFC 12. Será que vocês sabem quem foi? Vocês devem saber quem é o fenômeno do UFC. Vitor, o Fenômeno Belfort. O cara com 19 anos foi campeão do UFC 12. O campeão mais jovem do UFC, e divulgou na época o Vale Tudo pro Brasil inteiro. A primeira luta de MMA em canal aberto no Brasil foi o Vitor Belfort versus o americano Chuck Liddell. Ninguém sabia o que era isso. Ele conseguiu falar com o Silvio Santos, dono do SBT, para passar a luta dele. Como que não vai colocar esse cara como um dos precursores do Vale Tudo e MMA no Brasil? Campeão peso pesado, UFC 12, campeão meio pesado, já era na época do MMA. Ele disputou também o título no peso médio contra Chris Weidman. Oi, eu tô no Vitor aqui ainda. Tá bom, tá, beijo. Pra vocês terem uma ideia de quão difícil foi a missão do Vitor colocar a luta dele em canal aberto, porque foi o ano da Copa do Mundo de 2002. O Brasil tava todo voltado ali do pentacampeonato. É o time do Brasil. Rivaldo, Ronaldo Fenômeno, Ronaldinho Gaúcho, Roberto Carlos. Então, foi um grande desafio, porque será que ia rolar a luta, dois caras se socando ali, aquela violência? Porque o Brasil é o país de futebol.
E o Vitor teve essa sacada, ele arriscou completamente, e o Silvio Santos, como um ótimo empreendedor, visionário também, ajudou o Vitor Belfort. Então vai vendo, galera, pelo amor de Deus, é um fenômeno. Silvio Santos e Vitor Belfort. Quarto lugar, não tem como não falar do Fala Fino, Anderson Spider Silva. Ele foi um dos maiores defensores de títulos do peso médio da história do UFC. Se não me engano, foi 12 defesas de título, não é qualquer um. O Spider era um gênio na trocação, na esquiva e na velocidade. Ele não tinha muito poder de nocaute. O que é poder de nocaute? Um soco já nocauteava. Mas ele era muito estratégico. Ele chamava os lutadores para a técnica dele. Os caras vinham para cima e ele conseguia ali, com agilidade, velocidade, rapidez, nocautear os lutadores. Um ótimo lutador Muay Thai, um bom lutador de Jiu-Jitsu, né? As pessoas não sabem, mas o Anderson também é faixa preta de Jiu-Jitsu. Hall da fama do UFC também, virou lenda também. E na história do Anderson Silva, nas lutas dele, teve momentos muito marcantes, como a vitória sobre o Vitor Belfort. O Vitor Belfort era muito mais conhecido que o Anderson no Brasil. Aquele chute frontal que acertou o Vitor no primeiro round. Ficou como um dos maiores cenas de nocautes no UFC. Teve também aquela fratura de perna do Anderson Silva, que lutou contra o Chris Weidman, aquele americano. Nossa, chocou o mundo do MMA, o mundo da luta. Também teve luta de gerações do Anderson Silva versus o Israel Adesanya. Foi uma luta legal, uma luta boa, dois estilos quase iguais, mas foi uma nova geração Adesanya e a velha guarda ali do Anderson Silva. Adesanya ganhou por pontos, eu acredito que o Adesanya tirou o pé ali, por respeito ao Anderson, já estava em fim de carreira, mas não deixou de ser uma luta de um leão velho contra um leão novo. Até hoje, vários recordes que o Anderson tem, ninguém bateu, e o Anderson faz tempo já parou de lutar, já aposentou. Eu acredito que alguns recordes do Anderson, como defesa de título, acho que vai ser muito difícil alguém bater. Tá aí, Anderson Spider Silva. Em quinto lugar, os irmãos Nogueira, Rogério Minotauro e Rodrigo Minotauro. Vamos falar do Rodrigo Minotauro, mais velho. Lutou no Pride, fez história no Pride ali no peso pesado. E também foi campeão do UFC no peso pesado. Então, os dois maiores eventos de MMA no mundo, o cara foi campeão. Modalidade dele, carro-chefe, Jiu-Jitsu. Muito bom de Jiu-Jitsu. E além de ser um cara super gente boa, fez história. Hoje em dia ali, ele é treinador da equipe ali do Anderson Silva ali, aquela equipe fechada ali, mas o cara fez história, ele era um lutador de Jiu-Jitsu, só que também trocava legal, ele não era bobo em pé, só que o carro-chefe Jiu-Jitsu. Então, um dos maiores lutadores de Jiu-Jitsu do Brasil, Rodrigo Minotauro, foi campeão no Pride e no UFC, 2 títulos, tem como deixar de fora esse cara. Sexto lugar, Alex Pereira Poatan, o índio. Como que não vai falar ali agora a atualidade do MMA? O cara é um monstro. Ele veio ali do Glory, um evento de kickboxing, o maior evento de kickboxing do mundo. Fez história lá, foi campeão em 2 categorias de peso diferentes, peso médio e meio pesado. Depois foi pro UFC desacreditado por o próprio Joe Rogan, o principal comentarista do UFC, falou: o lutador ali que é bom no kickboxing, beleza, mas agora a gente tá no MMA. Saber várias modalidades. Ninguém deu ali uma certa importância para ele. E ele veio vencendo. Tá certo. A grande rivalidade dele com o Israel Adesanya contou muito, desde a época do Glory. Daí já marcou a luta com o Adesanya e todo mundo sabe a história. Ele venceu, tirou o título do peso médio do Adesanya, depois ele perdeu do Adesanya. Mas foi isso. Eu acho que talvez, se não tivesse o Adesanya na história da vida do Poatan, talvez não teria sido esse meteoro que ele foi. É aquele lutador que sempre tá pronto pra tudo. Mas com o lutador no peso dele, ele fala: eu pego. Com pouco tempo de treino. É certo, ele nunca para de treinar. O campo de treino do Poatan é eterno. Só que ele aperta o pé um momento e tira o pé no outro. Mas sempre tá indo no shape, sempre tá preparado. Mas é muito difícil o lutador aceitar essas lutas. Principalmente quando você é dono do cinturão. Quando ele era dono do cinturão meio pesado, ele aceitava qualquer luta. Vários lutadores ficam chocando igual uma galinha o cinturão. Eles escolhem a dedo os lutadores que eles vão lutar. Poatan, essa é a qualidade. Ele é bom para a empresa. Até o Dana White, presidente do UFC, falou: Alex Poatan é um funcionário exemplar. Tá pronto. Não tem como não falar de Alex Poatan. Veio do kickboxing e se tornou um grande lutador de MMA, sendo faixa preta de Jiu-Jitsu. Glover Teixeira, lutador de Western
e kickboxing desde berço. O cara é uma lenda, ele conseguiu se reinventar, se tornou um dos maiores lutadores de MMA. Agora ele vai descer pra favela. 8º lugar, Charles do Bronx Oliveira, lutador com maior finalizações na história do evento do UFC. Desde o evento do UFC 1 até hoje, ninguém bateu Charles do Bronx. E o Muay Thai desse rapaz? Pelo amor de Deus. Ele começou ali no UFC meio perdendo algumas lutas, ele entrando ali muito franzino nas lutas. Ele mesmo falou que não praticava musculação como atividade física para lutar, uma loucura. Porque qual lutador hoje que não faz uma musculação, que não puxa um ferro para se preparar para uma luta? E ele não fazia isso. Aí ele começou a se cercar de grandes treinadores. Um treinador bom, Patino Macaco, que fica ali, um head coach, falou, não filho, vamos treinar desse jeito. Direcionou Charles do Bronx, ele começou vindo só de vitórias. Só que as lutas do Charles, quem tiver algum problema de coração, problema cardíaco, morre. Porque a guarda do Charles é bem baixa, ele já levou vários golpes. Caiu, levantou, reviravolta na luta, mas ele sempre vence. Ele consegue reverter a luta. Ele tem um coração de leão, ele consegue vencer no final ainda. Uma finalização ou um nocaute em pé. Então, galera, esse foi o vídeo dos brasileiros mais importantes para a história do Vale Tudo e do MMA. Comentem embaixo aí o que vocês acham dessa lista, desde Royce Gracie até Alex Poatan. Vocês mudariam alguma coisa na lista ou não? Manteria alguns lutadores? Colocaria outros lutadores? Pode comentar embaixo aí, eu vou responder todo mundo. Beleza, galera? Tamo junto. Valeu!